Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Confiança que nós depositamos nele, ele jamais nos decepciona. Confundidos e envergonhados, voltarão os inimigos, porque agindo ele ninguém impede, ele não tosqueneja. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque ele é o guarda de Israel. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Temor, reverência, servir a Deus não é somente declarar de lábios Pai, porque muitos o chamam de Pai, mas não estão na condição de filhos, porque a única forma de ser filhos é por adoção, e por adoção através da nova aliança, através daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela lei está com a aliança quebrada, ele quebrou o cetro, já não se alcança a justiça, porque a nova aliança foi a restauração. Só há um mediador através do Filho. Aquele que o chama de Pai é aquele que conhece o Filho. Aquele que crê no Pai, o Pai nos atrai até o Filho e o Filho nos leva até o Pai. Assim é o seu operar, o próprio Deus não buscou glória para si, glorificou o Filho, e o Filho glorificou o Pai. Assim nós também não buscamos honra e glória, fugimos de toda vanglória que é procedência maligna. Nós glorificamos a Deus através do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Somente assim somos reconhecidos, somente assim as obras são boas, porque ninguém se produz as boas obras por si mesmo. E ele não faz acepção de pessoas em relação ao julgamento, assim como o homem favorece a alguns por condições. Ele é aquele que julga tanto a pobre, a ricos, a príncipes, a necessitados, ele age na sua imparcialidade com o julgamento. E seu julgamento ninguém pode questionar, nenhum caco pode contender com seu oleiro em dizer por que procedes assim, por que fazes assim. Porque ele é justo, porque ele é honesto, a sua balança não há pesos e medidas, seu julgamento, pesos e medidas injustas. O homem, segundo os advogados, segundo os juízes, até nas últimas instâncias, pode ainda querer subornar, mas a Deus não se permite zombar, certamente serás julgado pela cada atitude, embora se alguns não apresentam sinceridade em seu coração, são falsos depoentes, a ele não se passa nada desapercebido, porque a Bíblia diz que lá do alto ele contempla tanto os filhos de Adão como os filhos na fé gerados em Cristo Jesus. Os verdadeiros adoradores que o chamam de Pai e ele reconhece, porque adoram aquilo que é verdadeiro, adoram aquilo que não vê, mas crê, porque nós adoramos o invisível, o Deus vivo, o invisível. Nós almejamos aquilo que é invisível. A Bíblia diz que jamais olhos nunca viram
e a mente nunca imaginou, mas nós já tomamos posse pela fé na salvação e na vida eterna. Salmos 89, 26, ele disse: Ele me invocará declarando: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. A rocha que muitos rejeitaram, né, através da fé, o alimento espiritual que jorrava da rocha, e o homem usou da própria autoridade concedida pela rocha para tentar contra o Senhor, né? Quando disse a Moisés lá em Meribá: Falai à rocha, e ele usou do cajado, induzido por aqueles murmuradores, porque a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, o vulgo estava no meio deles, né? E assim Moisés acabou induzido ao erro, né? E feriu a rocha. Rejeitaram os dois crimes que Deus nos fala através do Filho, porque ele falou de várias formas na antiga aliança, usou até uma jumenta para barrar a insensatez do profeta Balaão, que amou o prêmio da injustiça, imputando-lhe a verdade, assim como muitos hoje assim procedem. Mas atualmente ele nos fala através do Filho do Homem. O grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18, 18, que diz que suscitarei no meio de vós, e ele suscitou aquele que é o Filho do Homem, aquele que era antes de tudo, que estava no seio do Pai, a própria sabedoria que despedaça todo jugo. Habitou no meio de nós com graça, com sabedoria. O grande profeta fez grandes sinais poderosos que ninguém havia feito, né? Como ele diz: se eu não tivesse vindo e feito, ninguém havia de ser condenado. Mas como eu vim e venci o mundo, né? E ele é a semelhança do homem, mas a natureza divina, um pouco menor que os anjos, venceu os destituídos, aqueles que ficam disfarçados de luz, venceu as trevas. Mas a condenação é esta: amaram mais as trevas do que a luz, o rejeitaram porque suas obras são más. E assim muitos hoje rejeitam a verdade. A Bíblia diz que seria como cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar a sã teologia de Cristo, porque ela é a luz, a verdade que expõe aqueles que cultuam o pai da mentira, a saber, assassino, aquele que matou Caim, matou Abel, porque suas obras eram más, foram rejeitadas diante de Deus, porque Deus disse: cabe a ti vencê-lo, e então não serás aceito. Mas seu semblante se cerrou, se fechou, né? O maligno tomou forma em Caim, em qual derramou o sangue do inocente. Assim como muitos hoje, por rejeitarem a verdade, estão com as mãos sujas do sangue de inocente. Porque além de não alcançar a salvação para a sua própria alma, está desencaminhando a muitos. Mas o Cordeiro de Deus é aquele que tem, a Bíblia diz que um sopro de sua boca os vencerás. Mateus 6, no versículo 9 diz: por esta razão vós orareis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade. Assim como ele cumpriu a vontade do Pai, ele disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que seja feito a sua vontade e não a minha. E ele bebeu, né, daquele cálice. E assim ele diz: todo aquele que me seguir também vencerá o mundo. Tenha de bom ânimo. Nós temos que ter o bom ânimo, jamais duplo ânimo. E assim, Mateus 16, 27 diz: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo
com as suas obras. E assim ele está galardoando a cada um, quer sejam boas, quer sejam más, porque ele não age na parcialidade dos homens. Atos 10:34 diz: diante disto Pedro começou a compartilhar: agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Romanos 11:22 diz: é verdade, entretanto eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme, porque a fé tem que ser perseverante do início ao fim. Os dons que são irrevogáveis, porque se o homem passa a viver de forma injusta, Deus continua sendo fiel à sua palavra. Mas as primeiras obras de justiça já não são possíveis de o salvar. Aquele que antes praticou a justiça e se agora está vivendo de forma infiel, de forma injusta. E ele nos galardoa segundo as atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. Por isso, muitos são os que são podados pela incredulidade. Aquela árvore que não dá frutos, que dá só folha, ele corta e arranca. Aquela que produz as obras infrutíferas do diabo, ele sacode e derruba. Já aqueles que perseveram na fé do início ao fim, participantes, os verdadeiros adoradores, que a Bíblia relata que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqueles que permitem serem renovados dia após dia, ele poda, limpa e mais frutos ainda produz. Alguns 30, outros 60, outros 100 por um. E mais um dia que a gente continue perseverantes, na fé, do qual nós somos participantes do início ao fim, ministros de uma nova aliança para anunciar o Evangelho a toda criatura. Sábio é aquele que ganha uma alma. Sábio é aquele que persevera segundo a sabedoria pura do alto, em que seus dias são adicionados, que vai tudo bem. Como diz: Senhor, me ensina a contar de forma sábia os meus dias, para compreender quanto sou frágil. A vida é passageira, se alguns chegam a 70, outros pela sua robustez aos 80, é enfado e canseiro. É como uma nuvem que se dissipa, é como uma erva que arrancada logo murcha. Sim, nós perseveramos dia após dia, contando os dias de forma sábia, se humilhando debaixo da mão poderosa do Altíssimo, do Filho que está com o governo sobre as suas mãos, e perseverantes até o fim, até como chegar o tempo, assim quando o Senhor, como disse Jesus: Pai, receba o meu Espírito, nós estejamos com a fé guardada em nosso coração, assim como as boas atitudes que nos acompanham para o tribunal de Cristo. E esses que assim perseveram estão dormindo em Cristo e ouvirão a sua voz, a saber, a segunda morte. E também aqueles que se apresentarem de pé, que estiverem de pé. Já aqueles que acumularam iniquidade sobre iniquidade, aqueles que não quiseram ouvir a voz do único bispo e bom pastor de nossas almas, justamente por a desobediência, os filhos da desobediência, os bastardos que não alcançam a ser filhos do Deus vivo como adoção pela graça, que é o favor imerecido. Ele dirá: afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, e ali haverá pranto e ranger de dente. E mais um dia meditando na palavra, vigiando e orando sem cessar. Dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde.
brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.